Olá, igreja. Olá a todos. Mais uma vez estamos aqui para levar uma palavra, um segmento da palavra para vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu acredito ser de bastante importância, porque é muito frequente entre nós, que é a raiz de amargura. Como lidar com a raiz de amargura? Nós vamos ter a ajuda de Luciano Subirá. Quem nunca teve, ou tem algo que incomoda, que corrói você por dentro, causado por alguém ou por alguma situação? A chamada raiz de amargura, o ressentimento, tem o mesmo efeito. Você pode comparar com você tomando um copo de veneno todos os dias e esperar que o outro, a pessoa que te feriu, morra. Ou seja, não é a pessoa que te feriu ou te causou alguma coisa que vai sofrer, não. É você mesmo que vai sair prejudicado. Hebreus 12, 14 e 15 nos fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então a raiz de amargura, ela pode estar escondida, mas ela também brota. E quando ela brota, quando ela transparece, ela vai ser danosa, ela vai ferir muita gente, principalmente ao seu redor. Tenhamos paz com todos e sejamos santificados para podermos ver o Senhor e recebermos a graça de Deus. Pessoas são feridas todos os dias e de muitas formas, de muitas maneiras. Geralmente, nós responsabilizamos outras pessoas e não a nós mesmos. Entretanto, a palavra coloca essa responsabilidade principalmente em mim e em você. Deus trata sempre as duas partes. O melhor, o alvo, é que o problema não aconteça, que ocorra a prevenção do problema. Para isso, precisamos nos esforçar para viver em paz com todos. Devemos buscar a harmonia. Essa deve ser a meta da nossa vida. Também devemos buscar a santificação. O que é a santificação? É aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, apartar-se, afastar-se do pecado, ter o caráter e a atitude transformados por Deus. A santificação também se manifesta nos nossos relacionamentos. 1 Timóteo 2,8, Paulo nos diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então não deve haver ira, não deve haver contenda, não deve haver pecados de relacionamento. A Bíblia não dá apenas a solução para resolver a raiz de amargura, que já apareceu, mas também o caminho para que essa raiz de amargura não surja, não aconteça. Devemos seguir a paz com todos, mas e se a gente ignorar isto? O que acontece? Cuide, Cuide para que ninguém fique afastado, seja excluído da graça de Deus. Se você não quiser seguir esse caminho, vai ter problemas. A ofensa tem um tremendo poder. Ela vai te ferir, vai te destruir emocionalmente e espiritualmente. O nosso relacionamento com Deus vai ser afetado. 2 Pedro 3,18 diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos crescer na graça de Deus. Graça é o Senhor dado a nós gratuitamente, mesmo imerecidamente. Por outro lado, podemos nos privar, nos excluir da graça de Deus. Se você disser assim para o Senhor: ó, Senhor, não quero tomar o seu caminho, tomar esse caminho da graça, o Senhor não tem como agir em você. É o livre-arbítrio. A verdade é que quanto mais maduros ficamos, nos tornamos, menos ofendidos nos sentimos. Eu vou citar uma coisa que eu presenciei hoje. Saindo do meu trabalho, pegando o carro no estacionamento, vejo uma confusão em frente, num prédio em frente, um carro entrando na contramão, para entrar na garagem, e 3 motociclistas entregadores, atrás dele, entrando no prédio, invadindo o prédio, para acertar contas. Com certeza, eles não
não devem ter sido muito educados uns com os outros, né? Então, nós colhemos o que nós plantamos. A ira gera ira, o ódio gera ódio. Por isso, nós precisamos ter paz com todos. Nós precisamos não cair nessas armadilhas do inimigo. O inimigo, o diabo, só quer matar, roubar e destruir. Se você cair na dele, cair na armadilha dele, você vai entrar em fria, vai entrar em situações que levam a problemas. Nós temos morte no trânsito, nós temos morte por ideias políticas diferentes, tanto aqui no Brasil quanto fora, temos guerras. Mas nós não precisamos viver nesse tipo de mundo, nos alimentar desse tipo de coisa, desse tipo de alimento que está na internet, que está na TV e que nos prejudica demasiadamente. O que a gente vê de pessoas deprimidas, ansiosas, porque se alimentam de coisas que não deveriam. Então, nós precisamos ter um alimento correto. E esse alimento é o próprio Senhor. É Ele que vai nos cuidar, vai nos proteger, é Ele que vai realmente ditar o nosso rumo. É Ele que vai levar-nos a um amadurecimento sem ofender e sem ser ofendido. 2 Coríntios 6:1 diz: não recebais em vão a graça de Deus. Não devemos impedir a ação da graça de Deus em nossa vida. A graça não tem problema nenhum, a graça é completa, é o Senhor dado a nós. O problema está em nós, se nós aceitamos essa graça, ou aceitamos o Senhor ou não. A oração modelo que o Senhor nos deixou, o Pai Nosso, que está, entre outros, em Mateus 6, de 4 a 15, nos diz que devemos perdoar os nossos ofensores para podermos ser perdoados. Ou seja, se não perdoarmos os nossos ofensores, quem nos ofende, nosso Pai Celeste também não nos perdoará. O perdão de Deus é uma manifestação da graça de Deus. O meu não perdão, quando eu não perdoo alguém, vai impedir que a graça de Deus chegue até mim. Mateus 5, de 23 a 26, diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixas perante o altar a tua oferta, larga lá, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo, enquanto você não perdoar até a última gota. Vemos aqui que você deve parar tudo e primeiro reconciliar-se com seu irmão. A falta de perdão leva a uma prisão, tanto emocional quanto espiritual. Deus quer trabalhar em nós muito mais o evitar as ofensas, a prevenção. Deus quer trabalhar na prevenção. É melhor evitar do que remediar. 1 João 2:1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não devemos pecar, devemos evitar ao máximo pecar, mas se pecarmos, se cairmos, temos um advogado junto ao Pai para nos defender. Agora, o ideal é a prevenção. Geralmente, nós nos permitimos ser ofendidos, damos espaço para uma raiz de amargura que brota. Tentamos, então, arrumar uma situação que não precisaria ter acontecido. A amargura precisa ser evitada. Temos uma cultura de primeiro ficarmos ofendidos para depois correr atrás do prejuízo. Quantas pessoas estão fora da vida da igreja, do ministério, da comunhão, porque um dia foram ofendidas? Não precisa ser muita coisa, não. Vejam a situação de José no Egito. José foi traído por seus irmãos, foi vendido, foi levado ao Egito, mas ele pagou o mal com o bem. Ele pagou de uma maneira boa aos seus irmãos, à sua família. Ele cuidou do pai, cuidou da família, sem esperar nada em troca. A família estava com fome, né? Saiu da terra de Canaã, foi para o Egito porque eles tinham fome, precisavam de alimento. No Egito tinha alimento. No Egito, o José foi o segundo abaixo de Faraó.
Ele que mandava em todo mundo. E ele cuidou da família, ele não quis se vingar. Se ele pôde fazer isso naquela época, e nós? Nós que temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo em nosso espírito, temos muito mais condições de fazê-lo do que José. Não devemos deixar a ofensa chegar a uma raiz de amargura. A vitória é alcançada pelo praticar o perdão. Ainda com relação a Davi. Davi tinha um líder, um rei, que era o rei Saul. O rei Saul estava o perseguindo, queria matá-lo. Você vai deixar qualquer um roubar você de Deus? Na maioria das vezes, o dano é causado por pessoas próximas. O que um estranho fala para você não tem o mesmo poder, o mesmo efeito em te ferir do que alguém que seja próximo. Vamos ver lá, se o Putin falar mal de você, né? Não vai te afetar. Mas se o teu cônjuge, se o teu filho, né, falar mal de você, vai gerar um atrito, vai gerar uma confusão. Salmos 55, 12 a 14 diz, com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Então você vê que não é o inimigo que causa tanto problema, mas sim o seu amigo, quem te afronta. Raramente um estranho causa danos. A decepção ela é proporcional à expectativa. Quanto mais você espera de alguém que seja bom para você, que te satisfaça as suas expectativas, mais é a frustração. Não devemos deixar-nos ser feridos, mas quando acontece, geralmente ocorre por pessoas próximas, às quais temos consideração e afeto. Muitas vezes esperamos dessa outra pessoa uma perfeição que não admitimos que ninguém cobre essa perfeição da gente. Isso seria uma injustiça. A expectativa elevada nos leva a errar muito. Então precisamos estar preparados para esperar que as pessoas falhem conosco em algum momento. Em algum momento você vai se decepcionar, não tem como. Como nos protegemos? O nosso coração precisa estar cheio de amor. A ideia principal, central, é evitar a raiz de amargura. Se surgir a raiz de amargura, então você vai ter certeza que vai ter sofrimento, que vai haver sofrimento. Não podemos nos esquecer do que nos ensina Jesus Cristo, dos seus milagres, principalmente em nossas vidas, na sua vida, na minha vida. Como não se esquecer disso? A nossa atitude deve ser a de proteger o nosso coração contra as decepções e contra a raiz de amargura. Precisamos amar os outros como amamos a nós mesmos. Você deixaria uma pessoa te lembrar todos os dias do que ela te fez? Deixaria essa pessoa te alimentar com veneno, como nós citamos no início, um copo de veneno todos os dias, esperando que o outro morra? Você aceitaria se ferir por causa de outro? Como não perdoar? Muitas vezes somos muito emocionais. Você pode pensar que não é justo a pessoa ter feito o que ela fez e ficar por isso mesmo. Tenha certeza que não vai ficar por isso mesmo. A ira do homem não opera a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é soberana. Agora, se você quiser fazer as coisas por você mesmo, então a justiça de Deus não tem como operar, porque você vai estar agindo segundo a sua própria justiça. O perdão nada mais é que você transferir a capacidade de julgar das nossas mãos para as mãos de Deus. Deus vai julgar. A palavra nos diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Atenção, antes do juízo, Deus sempre oferece misericórdia. Ele dá chances para as pessoas, não importa quais pessoas. No perdão, o que atrapalha é a armadilha das emoções. Quando falamos de perdão, bate em nós um senso muito forte de justiça própria, não é verdade? Contrariando tudo isso, Jesus Cristo, quando ele estava na cruz, ele dizia, ou ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sim, ele crucificado, ele perdoou os seus opositores.
ele tem um olhar para o ofensor como sendo vítima. Se você olhar a pessoa que te ofende somente como ofensor, dificilmente haverá perdão ou misericórdia. Falando ainda de José, José reconhece um plano de Deus muito maior que os acontecimentos que se passam com ele, porque ele precisava salvar o povo de Israel. Através dele, o povo de Israel pôde dar continuidade no Egito e depois sair do Egito através de Moisés. Gênesis 50, 20 diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus é soberano e utiliza até o que mais nos aflige e afligiu para nos colocar numa posição melhor. Deus nos ajuda a sair dessa armadilha, quer dizer que eu não merecia, foi injustiça, isso não devia ter acontecido. Deus sabe exatamente o que é melhor para mim, o que é melhor para você e por quais coisas nós devemos passar. Por nós mesmos, o nosso coração não nos leva a perdoar. A palavra nos diz que Deus é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, para o nosso bem. Deus pensa a respeito do nosso bem. Se você é que se permite ser ferido, então ouça o que Deus tem a dizer para você, por seu bem. Como se livrar da raiz de amargura? Raiz. Raiz, quando a semente germina, o que primeiro surge na planta é a raiz. Só que é a parte da planta que cresce para baixo. Ela fica oculta no solo, debaixo da terra. Ela fixa a planta e fornece água e nutrientes. A Bíblia nos fala de uma raiz que brotou. Há um nível de amargura que fica apenas na raiz, ou seja, em nós mesmos, oculta. Quando a raiz brota, extravasa, significa que ela se torna visível. Então, a raiz de amargura vai perturbar muita gente, vai envenenar quem está ao nosso redor. Como é que nós vamos saber se a raiz passou de planta visível, de raiz para planta visível? É só observar o que a pessoa fala. Pessoas feridas se queixam o tempo todo daquilo que ela passou, do que lhe aconteceu. A percepção para isso é muito fácil. É muito fácil você diagnosticar quando passa de raiz oculta para uma planta visível. O que uma raiz precisa para sobreviver ou morrer? Para sobreviver, a raiz, ela precisa de escuridão. Se ela é exposta ao sol, ela morre. Marcos 4, 1, 9 fala da parábola do semeador. Um dos solos que diz essa parábola é a semente cair em solo rochoso, com pouca terra, rasa, e a semente logo nasce. Porém, quando o sol aparece, a planta queima e seca, pois não tinha raiz suficiente. Para manter a raiz de amargura viva, bem viva, devemos mantê-la escondida em nosso coração. Para matar a raiz, traga a luz, ou seja, abra o seu coração diante de Deus, diante das pessoas. Quando admitimos o problema, reconhecemos que Deus pode agir e tratar esse problema. Mas Deus só vai agir nas áreas que admitimos, que deixamos o Senhor agir. A exposição vai levar à cura. A dificuldade é que a pessoa não expõe o problema na fase de raiz, quando pode resolver esse problema com Deus. Mas ele expõe quando já está na parte de planta, exposta, visível. Nesse nível, tem início o envenenamento das pessoas à volta, envolve outras pessoas. A fase correta de expor o problema é quando ela ainda está ao nível da raiz interna, oculta. Nesta fase, você consegue resolver o problema somente pedindo ajuda a Deus. Agora, se já brotou, já está exposto o problema, fique quieto, não espalhe. Você vai precisar resolver o problema com a ajuda de outras pessoas, mas não, logicamente, com as pessoas envolvidas. A raiz precisa também de água. Em ambiente seco, ela não sobrevive. Aqui entra a comiseração, a compaixão consigo mesmo, quando nos fazemos de vítima. Então, quanto mais reclamamos do problema, mais mantemos a raiz de amargura. Ela fica bem viva, umedecida, ela recebe água. Quando reclamamos, ela recebe água. Deixe o problema ir, deixe o problema sair de você. Não o retenha. É um processo doloroso? É, mas você nem deveria ter aceitado esse problema. A palavra nos diz: se algum irmão tiver algo contra ti, deixa a tua oferta no altar e vai reconciliar-te com teu irmão.
Não adianta procurar Deus tendo pendências com alguém, com alguma pessoa. Precisamos de um ambiente de amor e de perdão. Esse ambiente é chamado a vida da igreja. É lá que você vai amadurecer, você vai crescer. O perdão é, antes de tudo, um ato de fé. Lucas 17, 1, 2 diz: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. É inevitável que temos e teremos pedras de tropeço, escândalos, mas ai de quem for responsável por eles. Então, como nós já citamos, nós comemos e bebemos muita porcaria, né? Internet, TV, situações que a gente vê e passa. Nós precisamos de amor. Um ambiente de amor não significa um ambiente sem problemas, mas sim um ambiente onde os problemas podem ser resolvidos. Não significa um ambiente de amor, um ambiente sem problemas, mas um ambiente onde os problemas podem ser resolvidos. As pessoas falham conosco, é inevitável. Todos são humanos. Esteja preparado. Devemos perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Nós não merecíamos o perdão de Deus. Ele nos amou e perdoou quando ainda éramos inimigos. O que nós fazemos, os nossos atos e atitudes é que definem quem somos, e não o que os outros falam, não o que os outros pensam. Perdão é um ato de fé. Nunca duvide, Deus vai lidar com a situação, seja qual for a situação que você estiver passando. Não alimente sentimentos de vingança. Lucas 17, de 3 a 6, diz: Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: Estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Para fazer isso, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Tenham cuidado. Se alguém pecar contra você, como diz aqui esse trecho da palavra, perdoe até 7 vezes. Só que é um outro trecho da palavra que fala 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre. Para isso, o Senhor precisa aumentar-nos a fé. A fé é o Senhor dado a nós, como graça. Precisa ser aumentado em nós para nós podermos executar isso. No versículo 6 fala: mesmo se você tiver fé como a menor semente, um grão de mostarda, você dirá para o seu problema, a amoreira aqui é o seu problema, dirá para ele se afastar de ti, e isto acontecerá. Mas no original, não está definido o tamanho da fé. O que ele pede é para aumentar-nos a fé. Então, comece usando a pouca fé que você tem, que eu tenho, e pratique para aumentá-la. Pratique o perdão em todas as situações. Espero que tenham gostado. Aqui embaixo está escrito inscrever-se. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se você não deu like aí, isso é muito importante para o canal, porque é divulgado para mais pessoas. Se você se inscrever, você tem acesso aos áudios, aos vídeos, né, que já estão aí, e vai ter acesso aos que virão. Que nós tenhamos uma excelente semana, uma semana abençoada para todos nós. Amém.